Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma resolução de prova do Instituto Legatos. Hoje nós vamos fazer mais uma prova que foi aplicada ao nível superior na prova da Prefeitura de Angical do Piauí no ano de 2014. Veja, tem uma prova aplicada no ano de 2015, que eu já até resolvi, e agora nós vamos fazer a do ano de 2014. Questão 16, ela pede o seguinte: a negação da proposição Joaquim é médico e Ana não é enfermeira. Então, uma questão de negação de proposições. Lá no nosso curso de Lógica Proposicional, o link está aí na descrição do vídeo, você pode aprender comigo como fazer negação. Então, nós temos aqui uma proposição que usa o conectivo e. Então, nós temos a proposição P e a proposição que. É assim que nós temos uma proposição ligada pelo conectivo e a uma outra proposição. A negação é dizer que isso aqui não é verdade. Não é verdade que Joaquim é médico e Ana não é enfermeira. Mas não tem nenhuma alternativa dizendo que não é verdade. Então, nós vamos usar o método que a gente mais usa em prova, que é a ideia de haver uma negação que é equivalente a essa. E como é que fica, então, a negação dessa aqui? A negação do conectivo e, a gente aprende lá no curso, ela se dá pelo seguinte modo. Você nega a primeira, troca o conectivo e pelo conectivo ou e nega a segunda também. Isso é o que é feito aqui na alternativa C. Veja só, ele troca a primeira. A primeira diz Joaquim é médico. Ele vai dizer aqui Joaquim não é médico. Ele troca o conectivo e pelo conectivo ou, olha só, e ele vai dizer o contrário da segunda. A segunda também é negada. Ele está dizendo aqui que Ana não é enfermeira. Então, o contrário disso é dizer que Ana é enfermeira. Pronto. Negação de proposições com conectivo e, troca o valor lógico das proposições simples e troca pelo conectivo ou. Questão 17. Denomina-se proposição a toda frase declarativa expressa em palavras ou símbolos que exprimam um juízo ao qual se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis. Tudo isso aqui, gente, é a definição de proposição. Aí ele pede, assinale a alternativa que não apresenta um exemplo de proposição. De cara, é a alternativa D. Veja só, gente, antes de mais nada, uma proposição ela é uma afirmação. Não precisa ser só a afirmação, precisa de mais coisa. Mas quando eu olho para a alternativa B, é a única que não está sendo afirmada nada. Ele está dando uma ordem. Olha, avise aos homens que irei partir. Então, ele não está afirmando nada. Ele está pedindo ou ordenando que alguém dê um aviso. O resto é tudo afirmação, né? Eu sou humano. Todo aluno é estudioso. Oeiras é a capital do Piauí. Somente os cachorros latem. Se isso é verdade ou não é outra história. Mas tudo isso aqui são afirmações. E aqui nós temos uma ordem ou um pedido, não sei. Então, de cara, a gente já descarta isso como proposição. E ele quer uma que não apresenta um exemplo de proposição. Por isso, a alternativa B é a correta. Questão 18. Cláudio resolveu economizar uma parte do seu salário para doar a um lar de caridade. Ele resolveu guardar 20% do salário todo mês durante 12 meses. Considerando que o salário de Cláudio é R$ 1.200, pode-se afirmar que, ao final de 12 meses, Cláudio terá economizado. O que a gente vai fazer? Dois cálculos. Em primeiro lugar, qual é a economia mensal que Cláudio vai fazer? Quanto por mês ele vai separar para a caridade? Então, nós temos o salário dele, que é R$ 1.200, e aí ele dá 20% do seu salário. Então, a gente vai multiplicar isso por 20%. 20% é 20 por 100. Eu ensino isso lá no nosso curso de porcentagem, que também está na descrição do vídeo. E agora, o que a gente faz? Nós temos uma multiplicação de frações. Lembrando sempre que, quando não tem ninguém embaixo da fração, é como se isso aqui fosse o número 1. Tá bom? E aí, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando tem muitos zeros assim, quando é porcentagem, eu sempre dou essa dica. Multiplica fingindo que os zeros não existem. Tá bom? Então, fica 12 vezes 2, 24. Aí você pega dois zeros daqui. Com dois zeros daqui, na hora da multiplicação, vai vir todo mundo para cá. Vai dar 24.000. Embaixo nós temos 1 vezes 100, que no caso é o próprio 100.
Então, igual, é como se eu estivesse escrevendo aqui na frente, tá? Porque não tem espaço. Corta 2 zeros embaixo, corta 2 zeros em cima. Então, significa que ele separa R$ 240 todo mês para a caridade. Mas o que a gente quer? A gente quer saber quanto que ele deu no final dos 12 meses. Então, essa conta é muito simples. Nós fizemos o cálculo, então, da arrecadação mensal, agora faremos o cálculo da arrecadação total, tudo o que ele arrecadou. Bom, são 12 meses, então serão 12 vezes separando um valor de R$ 240. Se você fizer essa multiplicação, vai dar 2.880, conforme está registrado na alternativa D, ou seja, Cláudio, por ano, ou naquele ano que ele resolveu ajudar a caridade, ele fez uma doação de R$ 2.880. Questão 19. Na sequência numérica, aqui está a sequência, ele pede o valor de x é. O que você tem que perceber nessa sequência? Algo que eu já falei em alguns outros vídeos e falo lá no nosso curso de sequências, também está na descrição do vídeo, tá, gente? Todo o material está aí para você estudar. Olha só, essa sequência ela fica alternando os valores. Como assim alternando? Aumentando e diminuindo. Do 0 sobe para o 4, cai para o 3. Sobe para o 8, cai para o 6. Eu já expliquei isso e toda vez que você olhar para uma sequência e ela tiver essa alternância de um valor maior para um valor menor, significa que provavelmente você tem dois padrões ali, ou três, não sei, pelo menos dois padrões. Então, nós vamos olhar para essa sequência de 2 em 2. Esse valor com esse valor com esse e esse com esse. Então, 0, 3, 6, 9. Então, esse padrão aqui, certo? Nas posições ímpares, 1, 3, 5 e 7, ele vai aumentando de 3 em 3. Bom, achei um padrão, mas não é isso que está na minha prova. O que ele está me pedindo é o padrão das posições pares. Ó. Dessa vai para essa, dessa vai para essa, e dessa vai chegar no x que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Eu tenho 4, do 4 foi para o 8. Do 4 para o 8, eu posso pensar em duas coisas. Ou uma adição de 4, ou então uma multiplicação por 2. Uma das duas coisas foi feita aqui. Lá no nosso curso de sequências eu explico que geralmente a gente trabalha ou com adição ou com uma multiplicação. O que vai determinar para a gente se ele está trabalhando com adição ou multiplicação é o próximo termo. Do 8 para o 16, nós temos aqui de novo dobrado. 8 vezes 2, 16. Significa que ele está trabalhando aqui com um padrão de dobro. Sempre ele vai dobrando. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, eu vi que o padrão aqui é multiplicativo. A alternativa é resposta correta dessa questão 19. 20ª questão. Gente, é importante dizer que essa questão ela foi anulada no concurso. Como legatos, se você pesquisa aí na internet, você baixa as provas, já vem vermelhinho qual é a alternativa correta, aí você nem vai procurar o gabarito oficial. Então, é bom que você saiba disso. Procure o gabarito mesmo tendo as respostas, pode ser que tenha alguma questão cancelada. E olhando o gabarito oficial, a gente tem então aqui que essa questão foi cancelada. Mesmo ela tendo sido cancelada, dá para a gente trabalhar o assunto, porque é uma coisa que ele cobra. Então, eles só erraram aqui na hora de montar as alternativas, não pensaram direito, colocaram alguma coisa mal feita. Então, nós vamos resolver a questão, beleza? Sabendo que nenhuma dessas alternativas aqui vai ser a contemplada. Diz assim o enunciado. Pedro emprestou R$800 a João. Pedro combinou que a primeira parcela seria de R$100 e nos meses seguintes, João pagaria R$20 a mais do que o mês anterior. Ao final dos 12 meses, João irá ter pago a Pedro o valor de... Essa é daquelas questões que o cara, mesmo sem estudar, ele consegue fazer, só que ele vai gastar mais tempo, somando valor por valor. Mas quem se preparou vai perceber que aqui nós temos uma progressão aritmética, que a gente chama de PA. Como assim? Bom, é uma sequência onde eu tenho vários valores que a gente chama de A1, A2, A3, até o último valor que a gente chama ele de
AN. Pois bem, o primeiro valor, gente, é os R$100. A primeira vez que o cara for pagar, ele vai ter que pagar R$100. Bom, no mês seguinte, ele vai pagar R$20 a mais, então 120. No terceiro mês, R$20 a mais, porque o enunciado diz que ele sempre vai pagar R$20 a mais do que o mês anterior. E isso vai seguindo. E aqui a questão diz que ao final de 12 meses, ou seja, ele vai pagar 12 parcelas, ou seja, a última parcela será o A12. Eu chamo de A12 porque eu não sei quanto que é. Eu sei que vai aumentando de 20 em 20 até chegar na 12ª parcela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que será pago na última parcela. Não é isso que ele está pedindo para a gente. Ele está pedindo, João irá ter pago a Pedro o valor de, ou seja, somando todos esses valores que Pedro pagou, quanto foi que ele desembolsou? Bom, a gente poderia usar uma formulazinha matemática, só que ela não nos ajuda ainda, porque tem um valor desconhecido, certo? Sempre que eu tenho uma sequência que progride com uma crescente padrão, então eu posso usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, certo? Vou até escrever ela aqui, só para mostrar para você. Ó. A soma dos termos de alguma sequência, que a gente ainda quer descobrir que sequência é essa, será o quê? O primeiro termo mais o último termo vezes a razão dividido por 2. O primeiro termo eu sei quem é. Esse termo eu não sei quem é, eu só sei que ele é o A12. Quanto foi a última parcela, eu não sei ainda. A razão é de quanto em quanto esse valor vai aumentando. Ele vai aumentando de 20 em 20. Então, eu preciso achar o AN. Então, quando cai na prova lá do concurso sequências e progressões, você tem que estudar as duas fórmulas, a fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. Isso aqui, gente, é a fórmula do termo geral. Então, eu vou usar a fórmula para descobrir quem é o meu A12. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó. A12 é igual. Em primeiro lugar, deixa eu botar a fórmula generalizada para você lembrar. Então, quando eu quero achar qualquer termo em qualquer posição de uma progressão, eu vou pegar o primeiro termo e vou somar por isso aqui, ó, n-1 vezes r. Então, vamos lá. O 12º termo é quem eu quero achar, o A12. O primeiro termo da sequência é o 100, mais n-1, não são 12 pagamentos? Então, 12 menos 1 vai ser 11, vezes a razão. De quanto em quanto a mensalidade aqui está aumentando? De 20 em 20. Então, aqui eu vou colocar o número 20. Então, o 12º pagamento será igual a 100 vezes 11 vezes 20, 220. Ou seja, o 12º pagamento será um pagamento de R$ 320. Talvez você diga, poxa, professor, eu não sei essa fórmula, mas eu consigo somar de cabeça rapidinho e achar o 12º termo. Que bom que você consegue. Mas, às vezes, na prova cai uma sequência muito grande e dá muito trabalho fazer. Essa aqui eu faria ela rapidinho de cabeça. Por isso, você tem que treinar a fórmula. Essa aqui é a fórmula do termo geral. É para mim achar qualquer termo. Se fosse 30 parcelas, eu acharia rapidinho quanto foi pago na 30ª parcela. Entendeu? Então, beleza. Eu sei que o Pedro pagou uma 12ª parcela de R$ 320. Isso me dá condições de saber quanto que deu o somatório total, quanto foi que ele desembolsou. Tem duas formas de você fazer essa conta. Talvez você vai fazer somando valor por valor, né? Se você for tentando na mão, 100 mais 120, mais 140, mais 160, mais 180, até chegar no 320. É uma trabalheira danada. Agora, se você sabe a fórmula da soma dos termos de uma progressão, basta você usar isso e resolver, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, a gente escreveu isso aqui é o que a gente quer, mas a gente precisou achar esse carinha, que a gente chama de AN. Agora que a gente achou ele, a gente pode pegar esse valor e jogar lá na nossa equação, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, ó, a parte que você vai escrever lá embaixo. Soma dos 12 termos de uma progressão, porque são 12 parcelas, vai ser quem? O primeiro termo
ou seja, o primeiro pagamento, que é um pagamento de R$100, mais, coloco parêntese, né? O 12º termo, eu não sei quanto... Ah, não, gente, peraí. Acabei de descobrir, né? Voltando aqui. O 12º termo eu sei que é 320. Eu vou colocar aqui... vou apagar aqui só para não ficar bagunçado, tá bom? Vou ficar assim, ó. A1 mais A12 vezes a razão dividido por 2. Na prova você não precisa escrever isso aqui, só para vocês entenderem que a soma é de 12 termos. Então, o n, nesse caso, está valendo 12. E o AN, nesse caso, vale A12. Certinho? Lembrando que isso aqui não precisa colocar na prova, só para você anotar direitinho aí, caso queira. Então, vamos lá. A soma das 12 parcelas pagas por ele vai ser igual ao quê? O valor da primeira parcela, que foi de R$100, adicionado o valor da última parcela, que foi R$320, tudo isso multiplicado por R$20, porque a parcela foi encarecendo de 20 em 20. Tudo isso aqui dá para dividir por 2. Bom, na prova, para a gente ganhar tempo, a gente faz duas operações de uma vez só, certo? Aqui você tem dois valores multiplicados. Quando eu tenho multiplicação de valores, gente, eu posso efetuar a divisão. Posso pegar esse cara e dividir por 2, ou posso pegar esse cara aqui e dividir por 2. Então, eu vou pegar o 20 e vou dividir ele por 2, certo? Vou somar esses dois aqui, vou multiplicar pelo resultado dessa divisão. Isso aqui só vale na hora de multiplicação, quando eu estou fazendo uma multiplicação. Isso não vale quando é adição. Como que fica? Soma dos 12 termos é igual. 100 mais 32 será 420, vezes o resultado de 20 dividido por 2, que no caso dá 10. Ou seja, a soma dos 12 pagamentos que ele fez será 420 vezes 10, que dará um total de R$4.200. Ou seja, ele pegou R$800 emprestado e pagou muito mais, pagou 4.200. Bom, resolvida a questão, certo? Eu vou apenas explicar melhor essa coisinha que eu fiz mais rápido aqui para aqueles que têm dificuldade. Se você já entendeu, você não tem dificuldade, então, muito obrigado por nos acompanhar nesse vídeo, mas vamos lá para aqueles que têm dificuldade, certo? Vou pegar essa conta e vou fazer ela mais passo a passo. Soma dos 12 termos é igual a 100 mais 320 vezes 20 dividido por 2. Se fosse fazer passo a passo, que não precisa, é assim, ó. 100 mais 320 será 420. Aí, vezes o 20, estou só repetindo, não é isso? Dividido por 2. 420 dividido por 2 será 42 vezes 8 dá 84. Pega um zero daqui com um zero daqui, 8.400 dividido por 2. Se dividir isso aqui por 2, gente, vai dar o mesmo 4.200, certo? Apenas fiz mais direto aqui na anterior, tá bom? Então, sempre que tiver dois valores multiplicados, o de baixo pode dividir qualquer um deles para agilizar o processo. Mas isso só vale se todo mundo estivesse multiplicando. Veja, esse parêntese aqui está formando um só valor aqui. Esse um só valor está multiplicado pelo 20. Às vezes, cai lá na prova uma questão assim, ó. Sei lá, 2 mais 4 vezes 8, dividido por 2. Você não pode pegar o 8 e dividir por 2, porque, ó, tá vendo? A multiplicação está acontecendo só entre esses dois. Agora, se viesse um parêntese aqui, não. Né? Se tivesse um parênteses aqui, aí seria perfeito. Daria para dividir o 8 por 2. Mas, como esse assunto de progressão cai muito em prova, não tem problema você fazer isso aqui não, tá bom? Então é isso. Falei demais, espero ter ajudado mais do que atrapalhado. Bons estudos para você. Muito obrigado. Valeu!